Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de CSS. Hoje é uma aula muito rápida, tá? Devido ao tempo. Então, só para a gente recapitular rapidamente o que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos, tem aqui as pastas, como inserir uma imagem, né? Já tínhamos visto isso no HTML. E a gente aprendeu como trabalhar com o HTML e o CSS em conjunto. Ou seja, importando para dentro do HTML os arquivos CSS separadamente. Então, através dessa linha aqui, ó, onde nós chamamos o arquivo CSS que estava em outro lugar, em outro arquivo, nós formatamos a nossa página. Tá? Então, seria esse arquivo aqui que nós criamos na aula passada. Hoje, na aula 3, eu também já criei a estrutura aqui, tá? Para a aula 3. Hoje, como a gente está um pouco sem tempo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar uma formatação um pouco mais prática para vocês, de como é que é feita a formatação de um elemento, de um objeto dentro do HTML. Então, para isso, nada melhor do que criar um input, um botão do tipo submit, seja que é para submeter. Eu vou dar um nome, um value, que é o que vai escrito nesse camaradinho aqui. Vai ficar um pouco grande, eu clique aqui para saber o que acontece. Ok? Beleza, vou fechar aqui e aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que este objeto ele vai ter a classe, ou seja, ele vai ter uma classe, a classe que vai fazer parte dele, a classe CSS, tá? Vai ser o nome, vai ser bot, para ficar bem fácil, ok? Então, eu já criei aqui meu botão, ele já criou aqui meu botão para mim, eu já consigo ver. Vocês não conseguem porque minha tela não aparece aí para vocês, tá? Perfeito. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho um objeto chamado botão, o nome dele, né? É um do tipo submit, ou seja, de enviar dados de um formulário. Não tem um formulário, é claro. Eu estou dizendo que a classe dele chama-se bot. Então, no CSS, você pode trabalhar com três tipos de seletores. Tá? Você pode trabalhar com a classe, você pode trabalhar com um ID e você pode trabalhar com a tag. Em todas as aulas, praticamente nós vimos do tipo tag. O que é a tag? Como eu já havia comentado com vocês, é o arquivo CSS tem o nome da tag que você quer formatar. Abre e fecha a chave e entre essas chaves você coloca a formatação que aquela tag vai receber. Em alguns casos isso aí é ruim e se torna muito trabalhoso porque às vezes você tem várias tags parecidas e se você fizer isso, por exemplo, todas as tags H1 vai ter essa formatação, não consigo mudar. Todas as tags H3 e assim por diante. Todas as tags que eu coloco aqui vai ter essa formatação, depois eu não consigo mudar. Então, qual que é o ideal? Ou você trabalha com ID, dando um ID para ele, uma identificação, um nome de identificação, ou uma classe, tá? Que aí ele vai abranger todo aquele objeto, mas não vai afetar outro objeto do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu criar um outro botão input aqui, e eu não disser que ele também vai receber essa classe, ele não vai ter formatação nenhuma, tá? Então, eu consigo ter um controle melhor. Então, nesse caso, ele vai ter essa classe aqui. E no CSS? Como é que eu faço para chamar essa classe aqui? Lembrando que aqui, ó, eu já pus a linha que importa o CSS para cá. Então, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, olha, o body, né, o body, então aqui eu vou dizer que o body vai ter um background color. Vou colocar uma cor aí, sei lá, vamos ver uma cor bacana aqui, cinza. E ainda consigo vir aqui e modificar um pouquinho, colocar um cinzinha bem clarinho. Maravilha. Perfeito. E aí eu vou dizer que, até colocar aqui, ó, comentário no CSS, é assim que se põe. Então, tudo que tiver aqui entre esses dois símbolos não vai fazer efeito na minha programação. Entre aspas, programação, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Esse símbolo, gravem bem isso aqui, tá? É ID. E esse símbolo aqui é a
classe, tá? Então eu posso trabalhar dessas duas formas, além da tag que vocês podem, já vimos aí nas outras aulas. Então, o arquivo lá, ele está importando uma classe aqui, classe bot. Então, eu venho aqui, ó, classe bot, vai receber essa formatação. Qual? Então eu vou dizer aqui, width, a largura desse botão. Sei lá, vou colocar um botão grandão, vai. 400 pixels. Weight, vou criar um botão grandão mesmo, quadrado. 400 pixels. Ok? Muito bem. Acho que ficou muito grande aqui. Acho que eu vou colocar a metade, 200. Aí. Legal, 200. Beleza, essa largura e altura. Vou colocar um background de cor nesse botão. Então, vou colocar uma cor brown. Aí eu vou definir a cor do texto. Text, color. Eu vou colocar white, ou seja, branco. Text decoration. Não seria text decoration. Font weight, né? Seria o peso da fonte. Eu vou colocar 900 de peso, né? Font size, ou seja, o tamanho da fonte que está dentro do botão. Eu vou colocar, sei lá, 36 pixels. Ficou muito grande. Vamos colocar menos 10. Muito grande. Vamos colocar 20. Muito grande. 10 é colocar 18. Perfeito. Vou colocar 17 aqui que ele já vai ficar perfeito. Perfeito. Tá? Text align, ou seja, o alinhamento do texto. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, pessoal, só para finalizar aqui. Ó, text align. Então vai ser center, ou seja, o texto do botão centralizado ao centro. Ok? E aí, beleza. Tá feita a minha formatação. Vou centralizar esse botão no meio. Então, vou dar um display do tipo block. Tá? Margem 0 alto. Tá alinhado. Uma border. Radius de 10 pixels. Para ele ficar redondinho nas pontas. E tá pronto, o meu botão tá formatado. Agora o legal é o seguinte, eu ainda posso colocar uma classe que vai fazer a animação do botão. Quando eu passar o mouse por cima do botão, ele muda de cor. Como é que eu faço isso? Vou colocar a classe bot, dois pontos, hover. Então, e quando eu passar o mouse por cima desse botão, o que ele vai fazer? Mudar de cor. Para que cor? Sei lá, coral. Então, toda vez que eu colocar o mouse em cima desse botão, ele vai ficar com a cor coral. Tá? Então, esse é um exercício bem simples aí do CSS com classe. Tá? Então, lembrando que se eu criei uma classe chamada bot, que está vindo aqui nesse botão. Se eu criar um outro botão e eu quiser o botão com essa mesma formatação, não preciso programar de novo. Simplesmente eu venho aqui, copio o botão, mudo as informações aqui de dentro do texto, né, que aparece no botão, acabou. Tá? E se eu quiser criar outro botão com outra formatação, eu também consigo, porque é só eu não colocar essa classe nele. Tá, ok? Então é isso aí. Faça esse exercício, procurem mudar aí a cor do botão, mudem o tamanho, enfim, façam os alinhamentos necessários ali. Tentem fazer o hover, né? Para ele mudar de cor quando você colocar o mouse em cima. E por exemplo, eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Font size, ainda posso fazer a fonte aumentar também. Ele vai para 50 pixels, por exemplo, quando é para colocar o mouse em cima. Olha só. Então fica dessa forma, ok?
Então é isso aí, faça esse exercício e boa sorte.